Você já sentiu que está se esforçando, mas a vida não sai do lugar? Você tenta se organizar, tenta melhorar, tenta evoluir, mas os resultados parecem sempre pequenos, sempre lentos, sempre distantes. Enquanto isso, outras pessoas parecem avançar rápido, crescem, prosperam, constroem algo sólido. E isso gera uma pergunta silenciosa dentro da mente: o que estou fazendo de errado? A verdade é que muitas pessoas não têm falta de esforço, mas têm falta de direção e constância. Vivemos na geração da pressa, onde todos querem resultados rápidos, mas poucos desenvolvem o hábito que realmente produz resultados consistentes. Agora imagine viver um novo nível de produtividade tão alinhado que seus resultados começam a aparecer de forma previsível, constante, até chegar ao ponto de existir mais resultado do que necessidade. Parece distante da realidade de hoje, mas esse padrão já aconteceu antes. Em Êxodo 36, a Bíblia mostra um padrão que produziu tanto, com tanta dedicação, com tanta constância, que precisaram ser avisados que para parar de contribuir, porque já havia mais do que o suficiente para a obra. Isso mostra um princípio muito poderoso. Quando existe disciplina guiada por propósito, o resultado deixa de ser escasso e passa a ser abundante. Hoje vamos descobrir qual foi o hábito que gerou esse nível de produtividade e como aplicar esse mesmo código na nossa vida prática, mesmo começando pequeno ou mesmo começando do zero. Porque resultados em excesso não são coincidência, são consequência de um padrão. O povo de Israel havia recebido uma missão clara: construir o tabernáculo, o lugar que representaria a presença de Deus no meio deles. Não era apenas uma construção física, era um projeto espiritual, um propósito coletivo, uma obra que exigia dedicação diária. Mas o que mais impressiona não é o tamanho da obra, é a forma como o povo se comportou diante da missão. A Bíblia diz que eles traziam ofertas voluntárias todas as manhãs. Perceba isso. Não foi uma ação isolada, não foi entusiasmo momentâneo, não foi esforço apenas quando dava vontade. Foi constância. Todos os dias, um pouco mais, um passo a mais, uma contribuição a mais, sem pressão, sem obrigação, sem alguém cobrando. A motivação vinha do propósito. E o resultado foi surpreendente. Houve tanto material, tanta contribuição, tanta dedicação, que os líderes precisaram avisar o povo para parar de trazer ofertas, porque já existia mais do que o suficiente para concluir a obra. Isso revela um padrão atemporal. Quando existe disciplina guiada por propósito, o esforço deixa de ser insuficiente e o resultado começa a se multiplicar. O excesso não veio de um grande esforço em um único dia. Veio da soma de pequenas contribuições feitas com consistência. O que aconteceu em Êxodo 36 não foi resultado de talento extraordinário. Não foi sorte, não foi uma oportunidade rara, não foi um momento perfeito. Foi um hábito simples, mas extremamente poderoso. Constância diária com intenção correta. O texto mostra um padrão que continua funcionando até hoje.
um código de produtividade que não depende de motivação emocional, mas de disciplina alinhada com propósito. Êxodo 36 revela 3 elementos que formam esse código. O primeiro deles é a clareza de propósito. O povo não estava apenas contribuindo ou construindo uma estrutura, eles estavam cumprindo uma missão. Eles sabiam o significado do que estavam fazendo. Quando uma pessoa entende o propósito por trás do esforço, o esforço deixa de parecer pesado. Hoje muitas pessoas se sentem cansadas não porque fazem muito, mas porque fazem coisas que não fazem sentido para elas. Quando existe propósito claro, a mente encontra energia para continuar mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Propósito reduz a procrastinação, propósito fortalece a disciplina, o propósito mantém a constância viva. Porque quem sabe o motivo, o porquê, suporta o processo. Então, esse é o primeiro elemento que nós precisamos entender, que é ter clareza do propósito. O segundo é a consistência diária. O texto diz que as contribuições eram feitas continuamente todas as manhãs. Isso mostra que produtividade não é sobre fazer muito em um único dia, é sobre fazer um pouco todos os dias. Muitas pessoas acreditam que precisam de grandes momentos de inspiração para agir, mas a Bíblia mostra outro caminho. Pequenas ações repetidas criam grandes resultados acumulados. Hoje vemos isso em qualquer área da vida. Quem estuda um pouco todos os dias aprende mais do que quem estuda muito apenas de vez em quando. Quem economiza um pouco sempre constrói mais do que quem tenta guardar grandes quantias raramente. Quem melhora 1% por dia, em algum momento alcança um nível completamente diferente. Consistência transforma esforço em progresso visível. Disciplina transforma progresso em resultado previsível. Por isso é importante essa consistência diária, um pouco cada dia. E o terceiro elemento é o espírito voluntário. Esse é outro ponto fundamental. Ninguém foi obrigado. As pessoas decidiram contribuir. Isso mostra que a verdadeira disciplina não depende de cobrança externa, depende da decisão interna. Quando alguém entende o valor do que está construindo, não precisa ser forçado a agir. A motivação deixa de vir da emoção do momento e passa a vir da convicção. E quando a mente está alinhada com o propósito, a disciplina deixa de ser um peso e se torna parte da identidade. A pessoa não apenas faz o que precisa ser feito, ela se torna o tipo de pessoa que faz o que precisa ser feito. Vamos ver agora o que impede os resultados atualmente. Hoje vemos muitas pessoas desejarem resultados rápidos, mas não constroem hábitos consistentes. Querem motivação antes da ação, querem clareza total antes de começar, querem garantia antes do esforço. Mas o padrão bíblico mostra outra sequência. Primeiro constância, depois crescimento, depois abundância. A maioria desiste cedo demais porque espera resultados imediatos de hábitos que ainda não foram consolidados. O problema raramente é falta de capacidade. Na maioria das vezes é falta de continuidade. Pessoas começam motivadas, mas param quando o entusiasmo diminui. Começam animadas, mas interrompem quando surgem dificuldades. E assim o ciclo nunca se completa. Disciplina não é fazer muito uma vez. É fazer o necessário mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Porque o que produz
Excesso não é intensidade ocasional, é consistência prolongada. O esforço repetido cria progresso, o progresso repetido cria confiança, e a confiança repetida cria resultados maiores. E resultados consistentes são consequência de hábitos consistentes. Como aplicar o hábito de Êxodo 36 hoje? Não precisamos construir um tabernáculo, mas precisamos construir constância. O princípio de Êxodo 36 continua atual porque ele revela algo simples e poderoso. Grandes resultados não aparecem de repente, eles são construídos diariamente. A maioria das pessoas espera sentir vontade para agir, mas quem constrói resultados consistentes aprende a agir mesmo quando a vontade não aparece. Disciplina não significa fazer muito de uma vez, significa fazer o necessário todos os dias. Vamos à aplicação prática do hábito. Primeiro, defina um propósito claro. Pergunte a si mesmo: o que eu quero construir nos próximos meses? O que realmente pode melhorar minha vida? Qual área preciso de crescimento consistente? Quando existe clareza, fica mais fácil manter o foco. O segundo ponto é: escolha uma ação pequena diária. Pequena o suficiente para não gerar resistência, mas importante o suficiente para gerar progresso. Pode parecer simples, mas pequenas ações repetidas criam resultados acumulados. E terceiro, repita mesmo sem vontade. Nem todos os dias são motivadores, nem todos os dias são produtivos, mas a consistência não depende da emoção, depende de decisão. O que transforma resultados não é intensidade ocasional, é continuidade. Quarto, mantenha o foco no longo prazo. O povo em Êxodo 36 não viu o resultado completo no primeiro dia, mas continuou contribuindo diariamente. E a soma dessas contribuições produziu excesso. Alguns exemplos práticos hoje poderia ser ler 10 minutos por dia pode gerar dezenas de livros lidos ao longo do tempo. Estudar um pouco diariamente pode desenvolver habilidades valiosas. Organizar suas finanças com constância pode gerar estabilidade. Orar diariamente pode fortalecer a clareza mental e direção. Trabalhar um pouco todos os dias em um projeto pode construir algo grande, sólido. O excesso não nasce de um grande esforço isolado, nasce da soma dos dias, todos os dias um pouco. Disciplina é o hábito que transforma a intenção em resultado. E quando o hábito se fortalece, o progresso deixa de depender do ânimo e passa a depender da constância. Êxodo 36 mostra um princípio poderoso que continua verdadeiro até hoje. Quando existe constância alinhada com propósito, o resultado deixa de ser limitado. O povo não produziu pouco, não produziu apenas o suficiente, eles produziram em excesso. Isso revela um padrão que muitas pessoas ignoram. Constância gera abundância. Talvez o resultado que você espera não esteja tão distante quanto parece. Talvez esteja sendo construído nesse exato momento, através das pequenas decisões que você repete todos os dias. A disciplina diária parece simples, às vezes parece lenta, às vezes parece até insignificante. Mas o tempo transforma a constância em crescimento e crescimento em resultado visível. O que hoje parece pequeno, amanhã pode se tornar algo sólido, estável, abundante. Talvez o que esteja faltando não seja mais esforço, mas sim continuidade. Comece hoje. Comece pequeno, simples, mas constante. Porque o hábito certo, repetido por tempo suficiente, sempre produz excesso. Se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder os próximos ensinamentos.
Deixe o like para que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo e compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa desenvolver a disciplina e a constância. E no próximo vídeo, baseado em Êxodo 37, nós vamos entender um erro silencioso que muitas pessoas, o que impede muitas pessoas de manter a disciplina por tempo suficiente para ver os resultados. Êxodo 37 mostra a construção detalhada da Arca da Aliança e de outros elementos sagrados e revela um princípio importante. Não basta começar algo com entusiasmo. É preciso manter o padrão correto durante o processo. Muitas pessoas começam projetos importantes, mas perdem qualidade, perdem foco ou deixam de seguir princípios essenciais no meio do caminho. O resultado disso é esforço sem excelência, movimento sem progresso consistente. No próximo vídeo vamos entender por que o padrão certo é o que sustenta a disciplina no longo prazo. E como evitar o erro faz que muitas pessoas ou seja, e como evitar o erro que faz muitos desistirem antes de ver os resultados aparecerem. Então, eu te espero no próximo vídeo. Nos vemos lá.